Olá, eu sou a professora Roberta. Hoje nós estamos aqui com acadêmicas da fase final do curso de enfermagem da Faculdade Estácio de Sá e vamos falar um pouquinho sobre o calendário de vacinação nacional e suas últimas alterações. O calendário vacinal, desde que ele foi implementado, nós temos rotineiramente avaliações para ver como que está sendo feito, se é necessário novos reforços, se não. Então, por isso ele tem muitas alterações ao longo de todos os anos de sua criação. E hoje as meninas vão apresentar um pouco dessas alterações mais recentes, bem como também os outros calendários, porque muitos conhecem apenas o calendário vacinal infantil. E nós temos da gestante, do adolescente, do adulto, do idoso, e todos têm muita importância na saúde, na saúde pública, na imunização da população como um todo. Eu espero que vocês gostem da nossa aula e agora com vocês as acadêmicas. Meu nome é Maiara. Vamos estar abordando sobre o calendário de vacina. História da vacina. A vacina surgiu em um importante momento histórico de combate à varíola, uma das doenças mais temidas no mundo no século XVIII, com taxa de mortalidade em torno de 10 a 40%. Em 1798, vieram a público as investigações do médico Edward Jenner, que inoculou um garoto de 8 anos com o pus retirado da pústula de uma ordenhadora que sofria com a doença. O garoto contraiu uma infecção extremamente benigna e 10 dias depois estava recuperado. O sucesso foi tanto que Napoleão Bonaparte obrigou que todos os seus soldados fossem vacinados, o que gerou alguns conflitos. Logo após, veio à tona a revolta da vacina, que ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro, uma tentativa do então presidente Rodrigues Alves, juntamente com o prefeito Pereira Passos e o médico Oswaldo Cruz, de executar uma grande empreitada sanitária, como forma de modernizar e higienizar a região. Esse projeto consistia em retirar as pessoas das ruas, matar os mosquitos, ratos e outros animais maléficos, também obrigar a população inteira a vacinar contra a varíola, criando inclusive a Lei da Vacina Obrigatória em 31 de outubro de 1904. Como a vacina ajuda no nosso sistema imunológico? Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por um antígeno, o sistema imunológico produz anticorpos para combater o invasor. E essa produção não tem quantidade suficiente para prevenir a doença, já que o sistema imunológico não conhece o invasor. Por isso, a pessoa fica doente. Se o mesmo organismo invadir o corpo novamente, o sistema imunológico produzirá anticorpos suficiente para evitar que a pessoa fique doente uma segunda vez. A vacina é introduzida para que possa produzir anticorpos que levam à imunidade. O calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Doenças que podem ser prevenidas com a vacina: tuberculose. BCG é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Alguns dos sintomas são tosse na forma seca ou produtiva, tosse por 3 semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço, fadiga. Diagnóstico, sinais e sintomas: exames baciloscopia, teste rápido molecular para tuberculose e cultura para microbactéria, exames de imagem, exames complementares como imagem e histológicos,
A transmissão é aérea, inalação de aerosóis ao falar, espirrar e principalmente ao tossir. A prevenção é a vacina BCG, que é dose única ao nascer, injetável, preferencialmente no deltoide direito. O tratamento dura no mínimo 6 meses, ingestão diária dos medicamentos da tuberculose. Hepatite B é uma inflamação do fígado, pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcools e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. As hepatites virais são inflamações causadas por vírus que são classificados por letras do alfabeto: A, B, C, D, D de delta e E. Sintomas: nem sempre apresentam sintomas, mas quando estes estão presentes podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras. A prevenção: dose única da vacina hepatite B ao nascer, pessoas de 10 a 19 anos, de 20 a 59 anos, 60 ou mais, e gestantes devem tomar 3 doses, verificando a situação vacinal. Transmissão: contágio fecal oral, transmissão vertical, pode ocorrer durante a gravidez e o parto. Tratamento: seguir as orientações médicas. Difteria: penta, que é a DTP, doença transmissível aguda, frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. A transmissão é feita por gotículas de secreção respiratória, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar, lesões na pele, contato direto da pessoa doente. O tratamento é com soro antidifitérico. Prevenção: primeira dose de vacina, penta com 2 meses. Segunda dose, penta com 4 meses. Terceira dose, penta com 6 meses. Primeiro reforço com 15 meses, a DTP. Segundo reforço com 4 anos, a DTP. Tétano neonatal é a penta DTP. O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. A transmissão é pela contaminação do coto umbilical com os esporos da bactéria, que podem estar presentes em instrumentos não esterilizados e utilizados para secção do cordão umbilical, como tesoura e fios para laqueadura do cordão. O tratamento é feito com antibióticos. Prevenção: primeira dose de vacina com 2 meses, penta. Segunda dose com 4 meses, penta. Terceira dose com 6 meses, é a penta. Primeiro reforço com 15 meses, DTP. Segundo reforço com 4 anos, DTP. Reforço com a vacina dupla adulto a cada 10 anos, dos 10 a 19 anos, 20 a 59 anos. Gestante, 3 doses. Avaliar a situação vacinal. Olá, sou Eliane Milhome e vou dar continuidade ao trabalho. Tétano acidental, a vacina é penta e DTP. É uma doença infecciosa não contagiosa causada pela ação de exotoxinas produzida pela bactéria Clostridium tetani, ou seja, essas toxinas elas irão ficar extracelular e irão atacar a célula para que a célula possa vir à falência. A transmissão é feita de pessoa para pessoa e ocorre geralmente pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa com os esporos do bacilo. O tratamento, sempre que houver lesão de pele ou mucosa, deve tratar essas lesões. E quando houver essas lesões, deve lavar o local com água, sabão
e também procurar o serviço mais próximo de saúde. A prevenção é com a vacinação. A primeira dose é com 2 meses da penta. A segunda dose com 4 meses, penta. A terceira dose com 6 meses, penta. Também exige o reforço. O primeiro reforço com 15 meses, DTP. O segundo reforço com 4 anos, DTP. Coqueluche. Também a vacina é penta-DTP. É uma doença infecciosa aguda transmissível e é de distribuição universal, ou seja, em todo o Brasil existe a doença do coqueluche. O agente etiológico causador da coqueluche é o bacilo Bordetella pertussis. Ele compromete especificamente o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, e tem como característica a tosse seca. A transmissão se dá principalmente pelo contato direto com o doente. Se uma pessoa for suscetível à doença e ter contato com o doente, irá ser contaminado pela coqueluche. Também se dá por meio de gotículas de secreção da orofaringe eliminadas por tosse, espirros ou ao falar. O tratamento é feito com antibiótico. A prevenção é com a vacinação. A primeira dose deve ser administrada com 2 meses de vida. Administra-se a penta. A segunda dose com 4 meses, também a penta. A terceira dose com 6 meses, também a penta. O primeiro reforço com 15 meses administra o DTP. Segundo reforço com 4 anos, DTP. E lembrando que a penta DTP protege também contra a hepatite B. A poliomielite ou paralisia infantil, a vacina é a VIP e a VOP. É uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com as fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Pode provocar ou não a paralisia. Os sintomas são dor de garganta e dor de cabeça, vômitos, mal-estar, dor nas costas ou até rigidez muscular, principalmente nos membros inferiores. A prevenção é através da vacinação. A primeira dose com 6 meses, administra a VIP. A segunda dose com 4 meses, administra a VIP também. A terceira dose com 6 meses, VIP. O primeiro reforço com 15 meses, VOP. Segundo reforço com 4 anos, VOP. A causa da paralisia. Geralmente é por falta de saneamento básico e mais condições habitacionais de higiene pessoal, né? E o tratamento é tratar os sintomas. Meningite. É um processo inflamatório das meninges. As meninges são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal que fica na coluna. A meningite é de origem infecciosa. Pode ser causada por diferentes agentes etiológicos, como as bactérias, vírus, fungos e parasitas. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, rigidez no pescoço, mal-estar, náuseas, vômitos, fotofobia, que é o aumento da sensibilidade à luz, confusão mental, altera o estado mental. Alguns sintomas mais graves da meningite bacteriana podem aparecer como convulsões, delírio, tremores e coma. Os tipos de transmissão. A meningite bacteriana é transmitida por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções, até mesmo também por meio dos alimentos. A meningite viral é pela contaminação fecal oral, ao tocar os olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos. Beber água contaminada também ou comer alimentos crus que contêm vírus também ocorre pela picada de mosquitos contaminados.
A meningite fúngica não é transmitida de pessoa para pessoa. Já a parasitária é transmitida de pessoa para outra. Infecta animais e não pessoas. O tratamento é específico para cada tipo de meningite. Como eu falei antes, né? São vários tipos de meningite, a bacteriana, a viral, a fúngica, a parasitária. Então, o tratamento ocorre de acordo com cada tipo de meningite. A prevenção é através da vacinação pneumotóxica conjugada. A primeira dose é com 2 meses de vida, a segunda dose com 4 meses, o reforço com 12 meses. Também ocorre a prevenção da meningite com a vacina meningocócica C conjugada. A primeira dose com 3 meses, a segunda dose com 5 meses e o reforço com 12 meses. Ou então deve ser verificado a situação do cartão de vacina com 10 a 14 anos, fazer o primeiro reforço ou dose única. O rotavírus. A vacina é rotavírus humano. É uma doença diarreica aguda causada por o vírus RNA da família do Revoridae, do gênero rotavírus. Os sintomas mais clássicos são diarreia, vômito, febre alta. A diarreia geralmente vem no aspecto aquoso. O diagnóstico é laboratorial, existem várias técnicas laboratoriais para diagnosticar a doença. A transmissão é por via fecal-oral, por contato de pessoa por pessoa, por meio de água e alimentos contaminados. Objetos contaminados também é um meio de propagação. A prevenção. Administrar a vacina rotavírus humanos, a primeira dose com 2 meses, segunda dose com 4 meses. Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro. Trocar fraldas, manipular ou preparar os alimentos. Amamentar, tocar em animais. Então, sempre que for fazer algum tipo dessas atividades, deve lavar as mãos. O tratamento, reposição hidroeletrolítica e manejo dietético adequado. Também, se for possível, combater a desnutrição, uso adequado de medicamentos, prevenção das complicações. Febre amarela. Doença infecciosa febril aguda causada por um vírus transmitido por mosquito vetores e possui 2 ciclos de transmissão. Esses ciclos eu vou citar mais à frente. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa para pessoa. Os sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeça, intensa dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas, vômito, fadiga, fraqueza e, em caso mais grave, pode ocorrer icterícia e hemorragia. Como eu citei antes, são 2 ciclos da febre amarela, né, que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre é transmitido por um mosquito Haemococcus. Ele pica o macaco vai ficar doente com a hepatite. Se o macaco falecer, já é um motivo de alerta para o pessoal da saúde, né? Investigar esse macaco porque pode estar tendo um surto de hepatite no local. Depois, esse mosquito que picou o macaco vai e pica o homem vai para a cidade. O mosquito Aedes aegypti pica o homem contaminado e vai fazer essa transmissão para outras pessoas do centro urbano.
O tratamento é apenas sintomático. Deve fazer a reposição de líquido, né? E se houver percas sanguíneas, também a reposição de sangue. A prevenção é vacina contra a febre amarela, dose única com 9 meses. E verificar o calendário vacinal. Se houver necessidade, administrar a dose com 10 a 19 anos, com 20 a 59 anos ou 60 anos. Também deve se atentar para verificar se tem alergia a ovo, que se tiver alergia a ovo, não deve informar, porque pode desenvolver um processo alérgico durante a vacinação. Bom, meu nome é Naí e eu vou dar continuidade com o cartão vacinal. A hepatite A e B é uma inflamação do fígado. Pode ser causado por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doença autoimune, metabólico e genético. Tipo mais comum no Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelo vírus A, B e C. Existe também o vírus D. Os sintomas. Nem sempre apresentam sintomas, mas quando estão presentes, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes clara. O diagnóstico: teste rápido pré-natal. A prevenção: vacinas de hepatite A, uma dose com 15 meses, vacina de hepatite B, dado ao nascer. Sarampo, uma doença infecciosa aguda de natureza viral. Os sintomas: febre alta acima de 38,5, dor de cabeça, mancha avermelhada que surge primeiro no rosto e manchas atrás da orelha e em seguida se espalha pelo corpo. Tosse, coriza, conjuntivite, manchas brancas que aparecem na mucosa bucal, conhecida como sinal de Koplik, que antecede de 1 a 2 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas. A transmissão do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreção expelida ao tossir, espirrar, falar e respirar. Prevenção: a vacina tríplice viral, a primeira dose com 12 meses, de 10 a 29 anos e de 20 a 50 anos. A segunda dose verifica a situação vacinal do cartão. Uma dose de vacina tetraviral com 15 meses, verifique a alergia a ovo. Rubéola é uma doença aguda de alta contagiosidade, transmitida pelo vírus de gênero rubivírus da família Tagoviridae. Sintomas: febre baixa, linfonodopatia, retroauricular, occipital, cervical, acompanhada de existema, mácula papilar. O diagnóstico: exames laboratoriais. A transmissão é diretamente de pessoas a pessoas, por meio da secreção nasofaríngea, expelida pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar. A prevenção: vacina tríplice viral, a primeira dose com 12 meses, de 10 a 29 anos,
e de 20 a 50 anos. A segunda dose, verificar a situação vacinal. Uma dessa vacina tetraviral com 15 meses. Verificar alergia a ovo. Cachumba é uma infecção viral aguda, contagiosa. Pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso. A transmissão ocorre por via aérea, através da disseminação de gotícula ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas. Já a transmissão direta é menos frequente, mas pode ocorrer pelo contato com objeto e utensílios contaminados, com secreção de nariz e ou boca. Os sintomas: aumento das glândulas salivares, principalmente a parótida, cometendo também as glândulas sublinguais e submaxilares, acompanhado de febre. Não tá indo? Tratamento. O tratamento é baseado nos sintomas clínicos, com adequação de hidratação e alimentação. O doente já que esse paciente aceita mal alimentos ácidos, que pode ocasionar dor, náusea e vômitos. A prevenção: vacina tríplice viral. A primeira dose com 12 meses, de 10 a 29 anos, e de 20 aos 50 anos. A segunda dose, verificar a situação vacinal. Uma dose da vacina tetraviral com 15 meses, verificar a alergia ao ovo. Varicela. A varicela, também conhecida como catapora, é uma infecção viral primária, aguda e altamente contagiosa. Sintomas: lesão cutânea que se apresenta nas diversas formas, evolutiva e acompanhada de uma secreção incômodo na pele e coceira. Além disso, a varicela pode resultar em febre moderada, sintomas sistêmicos como mal-estar, cansaço, dor de cabeça e perda de apetite. Transmissão: de pessoas a pessoas por meio de contato direto ou de secreção respiratória, raramente através de contato com lesão de pele. Indiretamente, a varicela é transmitida por meio de objetos contaminados, com secreção de vesícula e membranas mucosas de paciente infectado. A prevenção varicela é uma dose com 4 anos. HPV é um vírus que infecta pele ou mucosa. Sinais e sintomas: a infecção pelo HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas. Em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais visível a olho nu, ou apresenta manifestação subclínica não visível a olho nu. Lesões clínicas se apresenta com verrugas na região genital e no ânus. Lesão subclínica não visíveis aos olhos nus pode ser encontrada nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresenta sintomas. As lesões subclínicas podem ser causadas por tipo de HPV de baixa e de alto risco para desenvolver o câncer.
Pode cometer vulva, vaginal, colo do útero, região perianal, ânus, pênis, geralmente nas glândulas, bolsa escrotal e ou região pubiana. Menos frequentemente pode estar presente em áreas extragenitais, como conjuntivo, mucosa nasal, oral e laríngea. O tratamento deve ser individualizado, considerando característica, extensão, quantitativa, localização das lesões, disponibilidade de recursos, efeitos diversos. São químicos, cirúrgicos, estimuladores de imunidade. O diagnóstico: lesões clínicas e lesão subclínica. Pode ser diagnosticada por exames laboratoriais. A prevenção: vacina do HPV, 2 doses. Meninas de 9 a 14 anos, 2 doses. Meninos de 11 a 14 anos. Pneumonia: uma infecção que se instala no pulmão, órgão duplo localizado um de cada lado da caixa torácica. O tipo: pneumonia viral, pneumonia bacteriana, pneumonia química, pneumonia fúngica. Sintomas: febre alta, tosse seca, com catarro de cor amarelado ou esverdeado, falta de ar, dificuldade de respirar, dor no peito ou tórax, mal-estar generalizado, prostração, fraqueza, suores intensos, principalmente à noite, náuseas e vômito. Tratamento: o uso de antibiótico. A prevenção: uma dose da vacina pneumocócica com 5 anos, a depender da situação vacinal. De 10 a 19 anos, de 20 a 50 anos, uma dose, a depender da situação vacinal. O reforço, 60 anos ou mais. Bom dia a todos. Eu sou Ana Caroline e irei falar um pouco sobre o calendário, de vacinação da gestante, que é uma proteção tanto para a mãe quanto para o filho. As vacinas recomendadas para a gestante são a tríplice bacteriana celular, do tipo adulto, que protegem contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina da gestante tem também a DTPA VIP, duplo adulto, e protege contra a difteria e tétano DT. Deve-se avaliar o histórico vacinal da gestante, previamente vacinada. A gestante que ela tem pelo menos 3 doses da vacina contendo um componente tetânico, a conduta a ser realizada é uma dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação, o mais precoce possível, e nos casos em que a gestante ela está com a vacinação incompleta, tendo recebido apenas uma dose de vacina contendo o componente tetânico, a conduta a ser realizada é o quê? Uma dose de DT, e uma dose de DTPA, sendo que a DTPA deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, o mais precoce possível. E sempre respeitando o intervalo mínimo entre uma vacina e outra de 1 mês, entre elas. Nos casos em que a gestante está com a vacinação incompleta, tendo recebido 2 doses de vacina com componente tetânico, a conduta a ser realizada é o quê? Uma dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação, o mais precoce possível. E nos casos em que a gestante não se recorda, não lembra quando que
tomou a vacina ou perdeu seu cartão vacinal, a conduta a ser realizada é 2 doses de DT e 1 dose de DTPA, sendo que a DTPA deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, né, e respeitando o intervalo mínimo entre uma vacina e outra de 1 mês. As vacinas recomendadas para a gestante é a hepatite B, né, sendo 3 doses, respeitando o esquema vacinal, que é de 0 a 1 a 6 meses, e a vacina da influenza, que é da gripe, sendo uma dose única uma vez ao ano. A vacina contraindicada na gestação é a tríplice viral, que protege contra a sarampo, cachumba e a rubéola. A HPV também é uma vacina, né, que é contraindicada na gestação. A varicela, que protege contra a catapora, e a dengue. As técnicas e o preparo da vacinação, orientamos o quê? Lavar as mãos antes da aplicação da vacina e orientar quanto à forma adequada de segurar a criança para imobilizar e segurar uma aplicação segura. O ângulo correto de aplicação que deve ser observado também, de acordo com a via de aplicação indicada. A escolha da agulha adequada, levando em consideração a quantidade de massa muscular em que o paciente, né, que será vacinado. E ao fazer a aplicação da vacina, deve-se injetar o líquido lentamente, né? O movimento de retirada da seringa também é muito importante. Após a aplicação, deve-se retirar a seringa em um movimento único e firme. E o que orientamos é não massagear o local da aplicação, fazer apenas uma leve compressão com algodão seco. As vias de administração dos imunos biológicos, né, que são as vacinas, pela via oral é utilizada para administração de substâncias que são absorvidas com facilidade, né, como forma líquida, como cápsulas, comprimidos, né, e o volume e a dose dessas substâncias são introduzidas pela boca. São exemplos dessas vacinas que são administradas pela via oral, são exemplos como a vacina da poliomielite 1, 2 e 3 atenuada e a vacina rotavírus humano, que é atenuada também. A via parenteral diferencia em relação ao tipo do tecido em que o imunobiológico será administrado. São as seguintes vacinas por esta via, como por exemplo a intradérmica, a subcutânea e a intramuscular e a endovenosa. O ângulo em que a agulha deve ser aplicada em cada local de aplicação tem um ângulo certo, como por exemplo a intramuscular. A forma de aplicação é um ângulo de 90 graus. Na vacina subcutânea, deverá ser aplicada em um ângulo de 45 graus. Na vacina endovenosa, sempre respeitando um ângulo de 25 graus. Na vacina intradérmica, o ângulo deverá ser, né, no ângulo de 10 graus. Já na via intradérmica, a aplicação deverá ser, como havia informado, em um ângulo de 15 graus e a vacina é introduzida na derme, né, que é na camada superficial da pele, de forma lenta, né, para que seja uma absorção lenta, né, das vacinas que serão administradas por essa via.
O volume máximo a ser administrado por essa via é de 0,5 ml, como por exemplo a vacina da BCG, né, que são administradas por esta via, a intradérmica, né, sempre na inserção inferior do músculo deltoide direito e não pode ser administrada no deltoide esquerdo. A via subcutânea, a aplicação sempre deverá ser em um ângulo de 45 graus e a vacina é introduzida na camada subcutânea da pele e o volume máximo a ser administrado por essa via é sempre 1,5 ml. E são exemplos dessa vacina por esta via subcutânea, são as vacinas que protegem contra sarampo, cachumba, rubéola e vacina contra a febre amarela atenuada. Alguns locais são mais utilizados por esta via, como por exemplo no músculo deltoide, no terço proximal, ou na face superior externa do braço, ou na face anterior externa da coxa, ou na face anterior do antebraço. Já na via intramuscular, a aplicação deverá ser sempre um ângulo de 90 graus e é introduzido sempre um tecido muscular. São exemplos dessa vacina por essa via intramuscular, como por exemplo, que protege contra a difteria, tétano, influenza, hepatite B, difteria e tétano adulto, vacina hepatite B, vacina contra a raiva, vacina pneumocócica ou pentavalente, poliomielite 1, 2 e 3, são por essas vias intramuscular. A injeção intramuscular deve estar distante dos grandes nervos e de vasos sanguíneos, sempre respeitando esse limite. O músculo vastolateral da coxa e o músculo deltoide são exemplos de áreas mais utilizadas pela via intramuscular. E a agulha é sempre no ângulo reto, de um ângulo de 90 graus, no quadrante superior externo. As regiões indicadas para a aplicação dessa injeção intramuscular, como havia informado, é sempre no músculo deltoide, no músculo dorso glúteo, músculo ventroglúteo, o músculo da face anterior lateral da coxa, sempre são os músculos mais indicados para aplicação intramuscular. As reações adversas podem ocorrer, e são reações esperadas, como por exemplo a febre, cansaço, dor, inchaço no local, vermelhidão no local, e a conduta a ser realizada é o que? Um antitérmico ou um antianalgésico, certo? Nos casos em que sentir dor, inchaço, que é o edema no local. E o que orientamos é o que? Uma toalha molhada com água da torneira no local da vacina, nos casos que apresentarem vermelhidão, E se os sintomas se agravarem ou persistirem, a conduta a ser realizada é orientar, a procurar consultar o seu médico. Sempre devemos o que? Acidentes sempre podem ocorrer, então temos que prevenir, para esses acidentes que podem ocorrer, como por exemplo, após a aplicação da vacina, não retirar a agulha da seringa no momento do descarte, não reencapar a agulha novamente, sempre descartar as agulhas e materiais cortantes em coletores rígidos, como por exemplo o Descarpax, E nunca encher o coletor acima do limite permitido, de 2,2, Sempre respeitando o limite recipiente.
Obrigada a todos. Quero agradecer a todos vocês por terem assistido a nossa aula, né? E lembrá-los que são acadêmicos, né, da área da enfermagem, futuros profissionais dessa área, que estamos todos em constante aprendizado e nos atualizando para tentar levar para a população também o que há de mais atual, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.